Oi, pessoal. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o sistema circulatório e os benefícios ocasionados por esse sistema com a prática regular de atividades físicas. Essa aula será dividida basicamente em duas partes. Na primeira eu vou fazer uma revisão sobre a anatomia e fisiologia do sistema circulatório e na segunda parte a gente vai ver as alterações fisiológicas ocasionadas com a prática regular de atividade física para esse sistema e para as estruturas que compõem o sistema circulatório humano. Então, inicialmente, vamos ver qual é a função do sistema circulatório no corpo humano. O sistema circulatório, pessoal, é formado pelo coração, que é o órgão do sistema, e pelos vasos sanguíneos. Nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares. A função do sistema circulatório, logicamente, como o próprio nome está dizendo, vai ser circular o sangue, distribuir sangue pelo nosso corpo, por todo o nosso organismo. O sangue, que é um tecido líquido que compõe o nosso corpo, ele vai ter a função de levar oxigênio e nutrientes para as células do corpo e, logicamente, recolher os produtos resultantes do metabolismo celular, principalmente o gás carbônico e alguns resíduos metabólicos, como ureia, ácido úrico, dentre outros, e conduzir esses resíduos até os órgãos responsáveis pela eliminação, que aí seria, por exemplo, os rins, através da filtragem sanguínea. Através da circulação, os hormônios eles também são transportados do seu local de origem, onde são produzidos. Eles caem na corrente sanguínea e vão circular até chegarem aos órgãos-alvos, ou seja, os órgãos em que deve ocorrer a atuação de determinados hormônios. O sistema circulatório também ajuda na manutenção da temperatura corporal, ou seja, a manter constante a nossa temperatura, e também é responsável pela defesa do nosso organismo. Então, no nosso sangue existem células que combatem agressões externas. Então, nós temos células de defesa no sangue, sendo também uma das funções do nosso sistema circulatório. Agora nós vamos falar sobre a circulação do sangue no nosso corpo. Então, o sangue, pessoal, ele está em constante movimento pelo corpo e essa movimentação do sangue é, logicamente, impulsionada pela a frequência cardíaca, ou seja, quando o coração se contrai, ele joga sangue para o corpo. Os vasos sanguíneos, as artérias e as veias, elas também ajudam um pouco na circulação do sangue. Então, através de pequenas contrações, esses vasos sanguíneos eles também ajudam a circular o sangue pelo nosso corpo, embora, logicamente, a parcela principal seja do coração. A circulação no corpo humano ela ocorre em circuito fechado, ou seja, após sair do coração, esse sangue ele vai circular sempre dentro dos vasos sanguíneos, veias, artérias e capilares, isso em condições normais, tá? Até voltar ao coração, a não ser que a gente tenha algum trauma, algum acidentezinho, por exemplo, cortou um braço ou um dedo com uma faca, aí vai ter o rompimento dos vasos sanguíneos e o extravasamento de sangue. Mas se não ocorrer nada disso, pessoal, o sangue vai circular sempre dentro dos vasos sanguíneos do nosso corpo, artérias, veias e capilares. Em pessoas adultas, os vasos sanguíneos, se a gente fosse juntar todas as artérias, veias e capilares, esses vasos sanguíneos eles formam uma rede de quase 100 mil quilômetros, ou seja, é uma quantidade de vasos muito grandes para poder irrigar todo o nosso corpo. E a gente tem, em média, 5 litros de sangue que ficam constantemente circulando dentro desses vasos sanguíneos e passando por todas as partes do nosso corpo. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre o sistema cardiovascular e hoje vamos entender um pouco melhor como funciona sua tubulação, que são os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos normalmente são formados por 3 camadas, chamadas túnicas. A túnica íntima é a camada mais interna. A túnica média é formada por células musculares lisas e tecido elástico. E por fim, temos a túnica adventícia, que é a camada mais externa. Mas como temos funções diferentes, os vasos sanguíneos variam bastante. As artérias são os vasos que saem do coração,
levando oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Nas artérias maiores, a túnica média é bem mais espessa e rica em fibras elásticas. À medida em que as artérias vão se ramificando, vão ficando mais finas e passam a se chamar arteríolas. As veias, que não são tão espessas como as artérias, têm como principal função levar o sangue venoso, cheio de gás carbônico, de volta para o coração, para que assim o sangue possa ser bombeado novamente e receber oxigênio. Temos, por fim, os vasos sanguíneos chamados capilares, que são extremamente finos e não têm a túnica média, nem a adventícia. O nome capilar é utilizado porque sua estrutura é tão fina que mais parece um fio de cabelo. E por serem assim tão fininhos, fica muito mais fácil de fazer a troca de gases, distribuindo o oxigênio e recolhendo o gás carbônico. Para abastecer tantas células, é preciso de uma boa tubulação. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Aqui a gente tem um esquema de como seria a nossa circulação sanguínea. Então vocês podem ver que nós temos basicamente dois tipos de sangue circulando pelo nosso corpo. O sangue arterial, que é esse destacado em vermelho, que aí seria um sangue rico em oxigênio e nutrientes. E nós temos também o sangue venoso, que é esse destacado em azul, que aí seria um sangue rico em gás carbônico e em resíduos metabólicos. Tipos de circulação. Nós temos dois tipos de circulação no nosso corpo, pessoal. A grande circulação, ou circulação sistêmica, e a pequena circulação, ou circulação pulmonar. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje vamos falar sobre o sistema cardiovascular, que transporta nutrientes, oxigênio e até células de defesa para todo o nosso corpo. Não é bem esse o tipo de transporte. Quem faz o transporte é o nosso sangue, por uma rede de diferentes tubos que chamamos de vasos sanguíneos. O responsável por fazer com que todo esse sangue circule é o coração. Para isso, o sangue precisa passar 2 vezes por ele, pois a circulação se divide em 2 tipos: a grande circulação, ou circulação sistêmica, e a pequena circulação, ou circulação pulmonar. Vou te explicar. No nosso corpo, o coração e os pulmões ficam bem juntinhos, quase que abraçados, mas vou mostrar separadamente, para que você possa entender como funciona a parceria entre estes 2 órgãos. A pequena circulação é como chamamos o caminho que o sangue faz do coração até os pulmões para buscar oxigênio. Então, o sangue retorna ao coração, para em seguida levar oxigênio para o resto do corpo. O sangue é bombeado do coração rumo aos pulmões, por um tipo de vaso sanguíneo chamado artéria pulmonar. Quando o sangue vai para os pulmões, ele tem muito gás carbônico, por isso é chamado de sangue venoso. Quando o sangue passa pelos pulmões, recebe oxigênio e retorna ao coração. Agora, o sangue com oxigênio é chamado de sangue arterial. Na segunda etapa, a grande circulação, o sangue arterial é levado para todo o corpo, através de vasos sanguíneos chamados artérias. No caminho de volta ao coração, o sangue deixou o oxigênio e agora traz o gás carbônico produzido pelas células. No retorno, o sangue usa um outro caminho, os vasos sanguíneos chamados veias, e volta a fazer a pequena circulação. O nosso coração é um ótimo motor para este grande sistema de transporte, não? Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Pressão sanguínea.
Ao percorrer as artérias, o fluxo sanguíneo pode ser mais ou menos intenso, provocando variações de pressão à medida que o coração responde às necessidades do corpo. Ou seja, essa pressão sanguínea é a aferição da pressão com que o sangue sai do coração. A pressão sanguínea também pode receber o nome de pressão arterial. Quando a gente faz algum tipo de exercício físico, o ritmo do coração logicamente aumenta para suprir o gasto energético provocado pela aceleração do metabolismo. Ou seja, as nossas células elas precisam de oxigênio e nutrientes para produzir energia. Quando a gente faz alguma atividade física, algum exercício físico, a gente precisa que as células musculares, esqueléticas, elas produzam energia de forma mais rápida. Para produzir energia, a gente sabe que a célula precisa de oxigênio e nutrientes. Se durante o esforço físico, as células precisam produzir energia de forma mais rápida, é preciso que nutrientes e oxigênio cheguem às células do corpo de forma mais rápida. Como essas substâncias são conduzidas até as células através do sangue, então a gente precisa que o sangue circule mais rápido. Para o sangue circular mais rápido, logicamente, pessoal, é preciso que o coração bombeie sangue mais rápido. Por isso que, durante a prática de atividade física, o nosso coração ele aumenta a frequência cardíaca para fazer o sangue circular mais rápido pelo corpo e assim poder levar oxigênio e nutrientes de forma mais rápida e, consequentemente, as células produzirem energia de forma mais rápida. A pressão sanguínea ou pressão arterial também pode variar de acordo com alguns fatores, como altitude, isso a gente vai falar posteriormente no terceiro bimestre sobre atividade física em altitude, e também o tipo de alimentação. Por exemplo, alimentos ricos em sal, eles fazem a pressão sanguínea aumentar. A pressão arterial aumenta em decorrência da concentração de sódio no nosso organismo. Vamos falar agora sobre o coração. O coração é um órgão muscular localizado no tórax, entre os pulmões, que a função principal do coração no nosso corpo é bombear sangue. O coração, pessoal, é formado por músculo, basicamente músculo estriado cardíaco. O coração ele é comandado por impulsos elétricos que são enviados pelo nosso sistema nervoso central, ou seja, pelo cérebro. Em relação à divisão do coração, o coração é dividido em 4 partes, ou 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Entre essas estruturas, existem válvulas que proporcionam que o sangue passe de uma câmara para outra e, ao mesmo tempo, impedem que ele volte à câmara anterior. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre o sistema cardiovascular e hoje vamos estudar um pouco mais sobre o funcionamento do órgão que faz o sangue circular. Estou falando do coração. Vamos ver como esse motor funciona por dentro. O coração possui espaços por onde o sangue circula, chamados átrios e ventrículos, e se divide em 2 lados. O lado esquerdo, onde temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e o lado direito, com o átrio direito e o ventrículo direito. O sangue chega pelo átrio direito. É por aí que ficam conectadas as veias cava superior e inferior. Do átrio, o sangue vai para o ventrículo direito e então é levado para os pulmões pela artéria pulmonar. Agora, terminada a pequena circulação, o sangue é levado pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Depois, vai para o ventrículo esquerdo. Nessa última cavidade, o sangue é impulsionado a sair pela artéria aorta e será levado para todas as partes do corpo, através de artérias e arteríolas, menos os pulmões. O coração bate de forma rítmica, alternando entre contração e relaxamento. A contração é chamada de sístole e o relaxamento
é a diástole. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Agora, você sabe que esses barulhinhos do coração se chamam sístole e diástole. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Agora a gente vai falar sobre a segunda parte, que é sobre atividade física e circulação, ou seja, quais são as alterações fisiológicas ocasionadas pela prática regular de atividades físicas, de exercícios físicos para o sistema circulatório humano. Os exercícios físicos, eles vão ativar diversos mecanismos no corpo humano. Esses mecanismos, eles são responsáveis pela proteção e controle de fatores de risco, ou seja, de doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, colesterol elevado, o sobrepeso e o diabetes. A prática regular de exercício físico melhora a circulação do sangue nos vasos sanguíneos, ou seja, nas artérias e nas veias principalmente. Com a prática regular de exercícios físicos, o músculo cardíaco, inicialmente, ele fica mais forte e mais resistente, podendo ocasionar também a hipertrofia, ou seja, o aumento do tamanho do músculo do coração. Então, como a gente viu anteriormente, pessoal, o coração, ele é composto basicamente por músculo. Como a atividade física regular melhora os músculos do nosso corpo, deixando-os mais fortes e mais resistentes, o coração também vai sofrer essa melhoria inicial e, em um segundo momento, pode ocasionar até a hipertrofia, ou seja, o tamanho do aumento do músculo. Aí vai depender do tipo de atividade que a pessoa faz, da frequência e da intensidade. Outro benefício relacionado ao coração é que há um aumento da vascularização do próprio órgão, ou seja, há um aumento dos vasos sanguíneos que irrigam o coração. Isso vai garantir o melhor funcionamento do órgão. Consequentemente, diminui também a frequência cardíaca em repouso. Então, lembrando, se a gente tem um músculo cardíaco mais forte e mais resistente, mais irrigado, ele vai precisar bater, contrair-se menos vezes para realizar o mesmo trabalho, tá, pessoal? Por isso que a frequência cardíaca diminui em repouso. Pessoas com algumas doenças cardíacas podem e devem praticar atividades físicas regulares, desde que acompanhadas por profissionais habilitados. Então, o fato de ter uma doença cardíaca, pessoal, normalmente não impossibilita a pessoa de praticar atividades físicas regulares. Na maioria dos casos, as pessoas podem e devem realizar atividade física, porque isso vai fazer reduzir os sintomas das doenças. Agora, lógico, isso deve ser feito acompanhado pelo médico, né, que ele vai ver o nível, o grau da doença, dizer que exercício você pode ou não fazer, qual a intensidade de fazer e etc. Mas, de uma forma geral, mesmo as pessoas com problemas, com alguma doença cardíaca, podem e devem realizar atividades físicas regulares. Então, como vocês podem ver nessa última afirmação, né, para as pessoas que têm algum problema cardiovascular, fazendo atividade física, esses sintomas podem ser diminuídos de forma significativa, o que também melhora a qualidade de vida e impede muitas vezes o aparecimento ou agravamento de algumas outras doenças cardiovasculares. Então, a gente finaliza o sistema circulatório humano, pessoal, e alguns benefícios relacionados à prática de exercícios físicos regulares.